Vamos lá, vamos iniciar aí. Boa tarde, João. Até mais para assistir depois. Então, hoje a gente inicia Boa aí tarde. a penúltima UC do curso, né? Que é a parte específica, traçagem de caldeiraria. Deixa eu só compartilhar a tela aqui. O que que tem nessa UC aqui? Só para pegar a duração dela aqui. Ela iniciou aí no dia 17 e vai dar o dia 7 do 11 aí. Então, a gente vai ter as aulas aí até a finalização dessa UC, certo? Então, vamos lá, deixa eu iniciar aí. E basicamente aí, pessoal, o que que tem? Vocês vão ter essa avaliação final aqui, ó. Na verdade, são duas atividades. Vocês estão vendo três aí. É, estão vendo três, mas são só duas aí. Bom, ao longo dessa. Ela é bem parecido com a de fundamentos lá. Então, vocês têm que fazer um envio de arquivo, certo? Deixa eu. Então, já vou falar deles. Eu vou falar deles aqui antes de iniciar, então, da conteúdo em si. Bom, então qual que é a primeira atividade? Então, a partir da ordem de serviço apresentada e o desenho anexo, é, especifique os recursos necessários, então, para a fabricação da peça. Então, tem essa ordem aqui, número 1, qual que é a peça a ser fabricada? Vou fazer um cilindro de base inclinada, 45 graus, essa daqui, ó, com diâmetro de 130 milímetros e altura de 180 para uma indústria de alimentos. Então, primeiro eu faço uma elevação, depois uma planificação e de fato ali eu faço a minha peça conformada, né, para ela ter justamente esse tronco de cone, né, que eles falam, né, tronco de cilindro, perdão. Aí, a partir dessa chapa, eu vou ter que fazer então essa peça aqui. Como é que eu vou fazer essa peça que a gente vai mostrar aí, certo? Eles vão preencher o que, que vai ser material de consumo, qual que é o instrumento, a ferramenta e a máquina utilizada para poder fazer essa elevação, planificação e a conformação da chapa, certo? Essa é a primeira atividade. A segunda atividade, deixa eu mostrar ela aqui. Sabendo que as chapas vendidas comercialmente apresentam dimensão de 2.000 por 1.000 milímetros, responda as seguintes questões. Então, para a fabricação de um cilindro com base inclinada a 30 graus, com um diâmetro de 10 polegadas, ou seja, de 25,4 milímetros e altura de 250 milímetros, qual a dimensão mínima necessária para fazer esta peça? Então, lembre-se que o valor poderá ser aproximado. E conhecendo a dimensão da chapa inteira, que é de 2.000 por 1.000, calcule o corte de duas chapas de 800 por 300 e apresente forma de desenho com as devidas cotas, qual o plano de corte deve ser utilizado para melhor aproveitamento da chapa. Bom, aí nesse caso aí, nesse caso então, aí pode fazer o desenho ou à mão, ou quiser o AutoCAD também, pode ficar no critério que você achar melhor aí, mais cômodo aí, tá bom? Tem alguma dúvida aí, João, dessas duas questões aí? Só gostaria que você explicasse de novo a questão a atividade 2, por favor. Dois, sim, sim. No caso aqui, ó, Hum. eu tenho então duas chapas, perdão, sabendo que as chapas vendidas geralmente têm a dimensão de 2.000 por 1.000 milímetros, a ideia a partir dessa chapa, eu vou ter que fabricar um cilindro mais ou menos igual aquele da atividade 1, só que esse aqui é a base inclinada de 45 graus, que é essa daqui, né? Então eu tenho que fazer uma de 30 graus, com um diâmetro de 10 polegadas, né? Ou 10 polegadas é 254 milímetros, e a altura de 250 milímetros. E qual que é a dimensão mínima necessária para eu poder fazer então essa peça, né? Qual que é a altura mínima ali? Então tem que fazer mais ou menos ali primeiro a chapa, né? Aí da chapa, como que eu vou precisar, por exemplo, para fazer esse tronco aqui, né? Que é mais ou menos assim, né? Peraí, deixa eu pegar aqui um pente só para eu
Então, por exemplo, a chapa comum, se eu fizer ela aqui, né, ela é um retângulo. Se eu fizer a calandragem nela aqui, ela vira um cilindro, né? Então, ela pode vir um cilindro. Uhum. Esse outro ali eu preciso fazer ela nesse formato aqui. Então, um cilindro. Deixa eu só fazer ele mais ou menos aqui. Ele vai ficar algo mais ou menos assim, ó, como se ele vai ser como se fosse um. Então ele vai estar inclinado, é como se eu tivesse cortado aqui, ó. Eu viesse aqui, ó, e cortado 30 graus. Aí corta essa parte da chapa ali, né? Corta a parte desse cilindro. Ele fica nesse. Aí você corta aqui, ó, por exemplo. Aí, certo? Aí corta inclinado, ele dá esse pedaço ali, ó. Aí eu tenho que saber quanto que eu vou precisar de dimensão mínima aí. Aí eu tenho que determinar qual que é a área dessa. é, então eu faço um corte ali, ó, para saber mais ou menos o quanto que eu vou precisar de chapa mínima para fazer esse cilindro aí, certo? Conseguiu entender mais ou menos aí, João? Peguei, sim, deu certo. Então eu vou. Aí na próxima aula eu trabalho em cima desses exercícios aí para vocês entenderem a ideia, certo? Tá certo. Então vamos lá, vamos iniciar aí. Bom, então para todo o trabalho ser iniciado, eu preciso ter uma organização do meu ambiente de trabalho, né? Principalmente ali bancada, né? O local em si. Então é definição, por exemplo, de layout para colocação dos equipamentos, ferramentas e materiais de produção, né? Chapas, tubos e perfis, e com esses aparatos eu crio então uma bom condição de trabalho. Então, o local de traçagem, né, onde eu vou traçar ali a chapa para poder fazer ali as peças, tem que estar sempre limpo e organizado, né? Questão do aspecto de segurança, onde também vou passar a minha maior parte do trabalho, né? Então, por exemplo, as chapas, tubos ou perfis nos desenhos de projetos devem estar colocados o mais próximo possível para evitar deslocamentos necessários, até porque são chapas pesadas, pode estar sujeito a corte, né, e dar problemas ergonômicos ali e evitar acidentes. E as ferramentas cortantes e pontiagudas, por exemplo, limas, riscadores, compasso, ferramentas de impacto, como martelo e marreta, devem ser colocados sempre no centro da bancada, né, claro, e nunca na extremidade, até para evitar um risco de corte, né? Você bater o braço sem querer ali, ou ele cair em cima ali no seu pé, na sua perna. Então evite espalhar, né, ou colocar ela sobre as outras. Então deixa ela sempre no centro ali, né, e nunca na extremidade, para evitar esse acidente de queda. E todas as sobras, né? Claro, tudo aquilo que não é reaproveitado tem que ser retirado tem que também ser retirado da bancada, até porque geralmente são materiais ali que tem rebarba, pontas ali, né? Que podem também machucar facilmente ali o operador. Então retira tudo, somente aquilo que não for reaproveitado, né? Aquilo que já é material de descarte mesmo para ser, vamos dizer, reciclado, né? Você pode já fazer a limpeza ali corretamente. Bom, então todo serviço, né, ele vai partir daquela ordem de serviço, né, ou ordem de produção, né. Claro, e esse documento, né, ele é justamente o seu passo a passo, aquilo que você vai fazer no dia, né. E claro, tudo parte de um desenho, né. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem as especificações gerais. Então, por exemplo, as dimensões, né? Então, para cada dimensão ali eu tenho as tolerâncias, tolerância geral, os ângulos, né? E se a cota, por exemplo, de desenho não tem essa tolerância, tem que estar disponível, por exemplo, nas especificações gerais, ou seja, em caso de especificação mais assertiva, considera uma geral de tantos ali, né? Tantos décimos, centésimos, milímetros ali, o que é que seja. E partir do desenho, claro, um desenho bem feito, tem que saber fazer a leitura e da leitura fazer o procedimento, né?
E, bom, então a ordem de serviço, né, vai ser aquela formalização justamente do trabalho, né, que vai ser prestado ao cliente. Então, ele comunica a sua necessidade à empresa e é emitido uma OS. Então, para que todos os departamentos internos da organização se comuniquem a respeito desse pedido, ela contém então as informações necessárias para planejar e executar o trabalho. Então, isso inclui dados do cliente, a data e o local onde foi feito o contato. Então, ele é utilizado para manter a organização e mapear os riscos de trabalho. E é uma autorização, né, do cliente para que a empresa inicie o serviço. Então, pela ordem de serviço, a empresa pode criar, manter e gerir os dados importantes de determinado serviço. Então, gera ali a ordem de produção, né, gera aquilo que foi feito, um prontuário, né? Então, cria histórico para poder ser documentado ou alguma coisa ali que pode ser depois ou reaproveitado para próximas produções, ou, claro, também aplicado-se um ciclo de PDCA, né, que é de melhoria contínua de processo. Então, essa maior visibilidade vai permitir, então, que as equipes saibam exatamente o que é necessário para executar o serviço com êxito. Então, você faz o serviço com assertividade, já sabe os insumos, os materiais necessários, evita-se desperdício, evita-se perda de tempo para buscar ferramenta coisa nesse sentido e faz o trabalho mais rápido. Então, você consegue otimizar o processo, né? Então, a gente tem aí uma ordem de serviço típica, né? Então, tem aí, ó, vamos ver aqui. Então, uma ordem de serviço típica aí, né? Tem o número da ordem, qual que é a prioridade, qual que é a situação, se está concluído, data de solicitação, aprovação, entrega. Basicamente, aí tem todas as ordens de serviço. A descrição da solicitação de serviço, quem que é o cliente, o contrato, áreas envolvidas, alocação de recursos, né? A descrição dos recursos, quantidade, cuidado com segurança, supervisor, né? Então, tudo aquilo que é necessário para a execução do trabalho, né? Bom, então para a traçagem da caldeiraria, a gente precisa então dos acessórios, ferramentas e máquinas que são utilizadas na traçagem, no corte com formação de peças. Então, a gente tem a régua de traçagem, né? Então, ela serve para traçar linhas, sejam retas ou perpendiculares, no serviço que precisam traçar uma perpendicular e ou verificar a perpendicularidade da peça, sempre será feito uso de um esquadro de aço flexível, com ângulo de 90 e 45 graus. Bom, então, por ela ter precisão ali e medir e fazer medição, tem que tomar um cuidado, principalmente com o empenamento, né? Se estiver empenada, você já falseia ali as leituras de medição. Então, evitar, né, o empenamento, principalmente, né, apoiado em lugar fora, né? Principalmente para ele, já que ele é um aço ali, pode empenar e falsear ali, né? E vamos dizer assim, de certa forma, entre aspas, ali, descalibrar. A gente tem o martelo, bola e pena, né? São ferramentas de impacto, então, junto com punção de bico, ele faz as marcações na peça que acabou de ser traçada. A gente faz ali as demarcações para fazer um corte ou para fazer ali algum tipo ali de gabarito, né? Claro, por ele ter ponta, a gente pode ter uma facilidade para machucar, e não só a ponta, questão de peso também. Então, as mãos ali, cair nos pés, né? Então, cuidado ali. O compasso, né? Então, ele é essencial no desenvolvimento do traçado, principalmente para fazer traçados circulares, né? Então, ele vai fazer circunferências, arcos, né? Então, tudo com cantos arredondados. Utiliza ali o compasso, né? E para obter uma medida com um compasso, as pontas são encostadas próximo de uma régua, você vai utilizar junto com a régua ali, e girando a porca e abrindo ou fechando ela conforme a medida pretendida. Também tomar um cuidado, porque ela é uma ponta de aço, então você pode furar ali as mãos, né? Ou ele também cair para os pés, então tomar um cuidado. E o riscador, né? Então, no papel, a gente utiliza um lápis ou uma lapiseira. Para marcar na chapa, a gente utiliza o riscador, né? Porque grafite ali na chapa não vai dar certo. Então, o riscador ele vai ser um metal com ponta afiada, um objeto de metal com ponta afiada, como se fosse uma faca mesmo para a gente fazer ali os riscos, né, necessários para a gente fazer os cortes. Da mesma forma, é uma ferramenta de ponta
aguda ali, né? Então tomar um cuidado, né? Também para não machucar ali as mãos e nem os pés, né? A gente também tem as limas, né? As limas que é principalmente para fazer processo ali de desbaste, ali, de acabamento, para tirar rebarba, né? Ou cantos vivos, né? Que cantos vivos também podem ser cortantes. E além disso, né? Como a gente aplica uma certa pressão na lima, tem que verificar se aquele cabo está bem preso, porque se soltar, a gente pode estar sujeito ali a um acidente, passar a mão ali e parte da chapa ainda está meio cortante, você pode cortar a mão, é perigoso ali. A bigorna, né? É um bloco de aço, de ferro fundido ou ferro forjado, então ele é extremamente pesado, né? Então ela é usada para desamassar chapas e definir contornos de peça. Ela está justamente para ajudar uma conformação. E claro, ela tem que ser posicionada na oficina sempre no local de menor circulação de pessoas. Então, realmente, quem opere tem que ser muito bem preso, numa base muito bem também alocada, senão ela cai, ela pode cair ali tudo, é um objeto extremamente pesado. E o grampo tipo C é, é utilizado para fixar a peça na bancada e na cantoneira, né? Então você fixa para poder fazer os traços, né? Para a chapa não se mexer ali, para fazer as devidas fixações. Bom, e para a traçagem, pessoal, a gente vai precisar então a gente vai precisar então ah, do goniômetro, né? Para marcar ali os ângulos, né? Então utiliza, por exemplo, o paquímetro também, ou o goniômetro. O paquímetro, o goniômetro ali, o transferidor, né? Então são instrumentos de medição, né, pessoal? A gente tem que ter total cuidado também para não estragar, né? Conservá-los ali, para eles sempre darem medidas fidedignas, né? Esses aqui são instrumentos de precisão, a trena é um pouquinho mais de imprecisão, né? Mais ali medida grosseira, onde você não necessita tanto da precisão assim, né? Bom, e quais são as máquinas que a gente utiliza ali na traçagem, né? Ou seja, para fazer um corte ali, né? Bom, é justamente para fazer corte, né, e a conformação, principalmente para cortar e fazer ali a forma que a gente quer, né? E para realizar, a gente tem que definir conforme a espessura e o material. Então, eu posso fazer o processo a quente ou a frio. Então, um processo de corte a frio, eu faço quando a minha chapa ela tem pouca espessura, né? Então, eu não, como diz, eu não preciso de grande esforço para poder cortar aquela chapa, né? Se uma chapa for de maior espessura, eu tenho que ser a quente para ela ficar mais maleável, né? Então, por exemplo, tem a tesoura de bancada e a tesoura elétrica. Corta mesmo como se fosse um papel, só que corta de chapa, né? Além disso, né, a gente tem a guilhotina elétrica, né? A gente tem a guilhotina para fazer o corte também a frio. E quando ela for feita, por exemplo, com a tesoura manual elétrica, as peças são marcadas na dimensão a ser cortada, né, com o uso do riscador. Então, o riscador ele faz uma espécie de trilho, né? Quando eu passo ali a tesoura ali, seja ela manual ou elétrica, eu consigo cortar naquela linha, né? Ela fica mais reta possível. Fica aquela coisa igual cortando papel mesmo, normal ali com a tesoura, fica meio torto, né? Como a gente tivesse feito uma linha ali. E no processo de corte a quente, né, aí são chapas de maior espessura, a gente utiliza o oxicorte, né, que é com acetileno, né, o acetileno pode fazer tanto solda também quanto corte de chapa. E o corte a plasma também, que então aí são processo a quente. E um outro processo também, corte a quente, é feito com esmerilhadeira, né, então a gente utiliza um disco de corte. Então, por exemplo, o disco ele vai ter inércia, aí nessa inércia gera o atrito, aí ele vai ser um processo a quente. No primeiro momento a gente pensa que é um processo a frio, não, só que ele é a quente, porque ele aquece ali no aquecimento e o atrito com o metal ele corta. Ele pode ser usado para fazer um desbaste também e para fazer acabamento. Então, alguns cuidados para o uso da esmerilhadeira, né? Porque pode gerar algum risco ali. É um objeto cortante, né? Então, não utilizar disco que esteja molhado com óleo ou graxa ou exposto ao sol e à chuva, né? Pois pode gerar faísca, ele gera faísca, né? Pela questão do atrito e isso pode gerar um incêndio. Utilizar discos conforme o RPM da máquina e também do material.
Quando for trocar o disco, retirar o plug da máquina, ou seja, nunca fazer com a máquina plugada, mesmo que ela esteja desligada ali no aparelho. Proteger com tapume ou cabana o local quando estiver esmerilhando ou cortando material, né? Ou usar principalmente os EPIs e não retirar a proteção da máquina. Essa aqui principalmente para evitar, por exemplo, que ela vá no seu corpo ou nos seus braços ali. A gente também tem a retífica portátil, né? Que ela é para fazer as rebarbas ali, né? Principalmente os cantos vivos, né? É, ela é mais precisão, né? Tem elétrica. E alguns tipos, né? Então a gente tem os discos de desbaste, de corte, a ponta montada, as escovas rotativas também para fazer algum tipo de acabamento, né? Bom, e quais são os materiais que a gente utiliza para a fabricação de peças de caldeiraria, né? Caldeiraria são peças de relativa espessura, né? Então, a espessura até grande ali. Quais os materiais que a gente utiliza, então? É, então, a gente tem o aço carbono, esse é o mais comum, né? Ele é mais barato, né? Comercialmente mais barato em relação aos demais, tem uma boa resistência mecânica e tem uma boa facilidade de conformação, né? Além disso, para soldagem e para calandragem também. E ele é o mais utilizado para serviço de fabricação das peças de caldeiraria. Então, para confecção, a gente utiliza o aço 1020. E geralmente ele é vendido nas chapas de 2000 por 1000 milímetros, né? A chapa plana. E as suas devidas espessuras, né? Então, tem a bitola e para cada bitola a gente vai ter então a sua densidade, né? Que é o quilograma por metro quadrado, né? Aqui, por exemplo, ó, vamos ver. Vendo? Tem a chapa mais grossa, tem as finas em aço carbono e a de aço inoxidável. Bom, e o aço inox, né, pessoal? Ele é o aço inoxidável, então ele é mais nobre, né? Então, apesar de ele ter o nome inoxidável, mas ele pode se oxidar, né? Então, ele não é um aço que não sofre nenhum tipo de oxidação, ele sofre, claro. Se você tem todo o cuidado, principalmente com limpeza e conservação, você não torna ter uma vida útil dele bem prolongada, mas de qualquer forma ele oxida. Eles são aplicados em vários segmentos da indústria, principalmente na construção de equipamentos de caldeiraria para os ramos de bebida, né? Porque a gente sabe que alimento em geral, a gente utiliza o aço inox por uma questão de proteção do alimento, né? Então é alimento para a gente vai consumir, então na indústria tem que ter todo um cuidado com isso, né? Seja ele qual o alimento for, se é um alimento sólido, líquido, ou até farmacêutico, né? Que é coisa também para a saúde humana. Então, por isso tem que se utilizar um ácido inoxidável. E então a aplicabilidade dele é quando o aço carbono não pode ser utilizado. Então, por exemplo, o aço carbono não pode ser em hipótese nenhuma em indústria de alimentos. Aí você vê aquele aço que chega a brilha, né? Porque é o aço inox. Ele é polido, ele é quase liso ali. E ele é proposital porque ele é inerte ao alimento. O alimento passa ali, ó. Nada que está ali contaminado, que está ali parado, o organismo não passa, ele fica, vamos dizer assim, inerte. Além disso, ele tem uma limpeza própria para não ter o contaminante. Então, o tipo de aço inox mais conhecida, a gente tem o 304, 304L, o 316, o 316L, o 410 e o 420. Aí a gente tem as chapas aí, né? Dimensão por peso técnico. E são as duas opções, o carbono e o inox. Bom, então as peças, né, geralmente Pronto. elas são requisitas. Oi, pode falar, João. Eu acho que a minha principal dúvida é justamente nessa parte aí, viu? Onde você, por exemplo, essas figuras aqui, né, da traçagem de caldeiraria, como é que você pega a chapa para transformar nessas peças e o cálculo para você fazer? Eu acho que essa é a minha principal dúvida Então vamos passar que nela eu aí tenho. agora. É essa mesmo. Uhum. A melhor forma, o que que a gente faz ali? Bom, primeiro, por exemplo, se a gente
gente primeiro, por exemplo, para fazer aquele inclinado, a gente tem que fazer um corte ali. O que que a gente poderia fazer? Qual que é uma melhor forma? Você pode primeiro, por exemplo, como se fosse fazer uma conformação na chapa e depois cortar o cilindro. Aí você tem que pensar, você pensa ali no cilindro e cortando ele no meio, depois você desfaz ele. Como seria mais ou menos isso? É, uma boa forma de fazer, João, é como se você estivesse fazendo isso em cartolina. Cartolina você vai ter uma noção, que é um papel mais fino, e você consegue fazer o papelão. Então, beleza, eu vou fazer ali, vou cortar mais ou menos 45 graus. Aí você tira, opa, então ele fica plano desse jeito, ó. Então eu sei como é que faz ali. Então você tem mais ou menos a conformação da chapa ali, como é que faz. Ou um gabarito mesmo, um gabarito que você faz, mesmo ali de plástico, é que seja, te dá uma noção do que fazer aquela peça, né? Ok, tá certo. Obrigado. Nada. Então vamos lá, vamos continuar aí, ó. Então a questão de descarte no meio ambiente. Vou ver se eu acho aqui. Ó, bom, então aí, ó, por exemplo, nos planos de corte, o traçador precisa primeiramente observar a geometria da peça. Então, eu preciso saber ali e ter noção da geometria da peça mesmo para aproveitar de melhor forma possível o material. Então, ao mesmo tempo que você tem que fazer ali mais ou menos um gabarito, você tem que pensar ali, bom, como é que eu faço como é que eu faço essa peça, cortando o mínimo de chapa, né? Ou seja, aproveitando o máximo daquela chapa. A gente sabe que tem um valor, né? Tem um valor ali, né? Então também não posso gastar demasiadamente. Você fala, não, desse jeito, essa estratégia que eu estou usando, eu estou gastando muito material. Tem que pensar numa forma de economizar. Então, por exemplo, o plano de corte deve sempre realizar a marcação para o corte da peça na chapa, partindo de uma de suas extremidades para o centro, aproveitando assim a maior quantidade possível de material. Então, por exemplo, para a fabricação de uma placa de identificação de 120 por 200 milímetros, se tivermos uma chapa de dimensão de 150 por 260, a gente mede-se da extremidade para o centro. De outra forma, não será possível o aproveitamento da chapa. Então, sempre fazer da borda para o centro. Então, para evitar o desperdício, ao receber o projeto para fabricação de peça, é fundamental que o traçador realize todos os cálculos antes de fazer qualquer tipo de corte, né? Então, por isso que uma boa forma, igual eu falei, uma boa forma de fazer é fazendo uma espécie de, ou fazer em escala, né? Porque dependendo do tamanho fica difícil fazer em escala natural. Fazer em escala utilizando um papel, por exemplo, ali uma cartolina, fica mais fácil de enxergar. É, como eu falei, né, a falta de uma otimização no traçado, você gera um custo muito elevado para a empresa, ou gera uma grande quantidade de sobras. Então, quando você faz o traçado ali, ou geralmente você faz esse traçado no computador, aí ele já programa tudo na chapa certinho. Então ele faz o corte na chapa para ter o mínimo de desperdício. Se sobra, sobra aquele mínimo possível mesmo, porque aí não tem como aproveitar mais nada. Hoje o processo está praticamente automatizado, melhora muito, principalmente se fizer isso no computador, né? Então, como é que para fazer essa conformação tem que ter uma noção das figuras geométricas, né? Então tem a reta, né? É um conjunto de pontos. Então, por exemplo, eu tenho dois pontos aqui, eu estabeleço uma reta, circunferência. São pontos equidistantes, ou seja, eu tenho a partir de um ponto central aqui, eu tenho infinitos pontos ao redor de um raio, que é a partir do centro, e posso dividir essa circunferência em quantas partes quiser. Só lembrar da pizza, né? Você divide ela em quantos o tamanho for aí. O raio, que é a metade do diâmetro, o diâmetro, que é duas vezes o raio, e a partir dele, por exemplo, eu faço o arco, né, que é justamente ali como diz, o pedaço da pizza, né? E o perímetro. O perímetro é aquele que está em volta, por exemplo, aqui do círculo. Então, por exemplo, a área do círculo é πd ao quadrado sobre 4. Já já o perímetro é π vezes o diâmetro, ou 2π vezes r, né? Então, por exemplo, você está lidando com uma circunferência,
você vai planificar. Para planificar é o que? É o perímetro. Então, por exemplo, esse cilindro inicialmente ali é uma chapa. Essa chapa você fecha, ela forma o cilindro. Aí você abre ela, você sabe ali qual que é o tamanho, né? Ó, esse vídeo aqui, então, ele mostra ó, umas traçagens aqui, ó. Vamos só ver aqui, ó. Deixa eu compartilhar com... Vamos traçar uma reta com a ajuda da régua e do esquadro. Para traçar uma reta no papel ou em uma cartolina, é necessário uma régua, um lápis e uma borracha. Para traçar essa mesma reta em uma superfície metálica, é necessário uma régua metálica e um riscador também metálico. Vamos passo a passo. Linha reta. Com o auxílio de um esquadro e uma régua tendo como referência a margem do papel ou a lateral da chapa, riscar a superfície no sentido horizontal, utilizando para isto o lápis ou o riscador, conforme onde está sendo realizado o traçado. Esta primeira linha reta vai ser identificada como ponto A e B e o centro como zero. Linha perpendicular. Para traçar a linha perpendicular, alinha-se a régua na linha já traçada e, com o auxílio do esquadro, traça a perpendicular. A traçagem das linhas retas perpendiculares são indispensáveis para desenvolver a maioria dos traçados realizados na fabricação das peças de caldeiraria. Aí aquilo ali é para fazer retas horizontais e verticais, né? E sempre que a gente traça, então, uma circunferência, antes de traçar uma linha horizontal, né? Então, se da linha horizontal, uma vertical, que cruzar ali é o centro, né? Então, você traça uma reta perpendicular, ó. Aí você divide ela em 4 partes iguais, ó. A partir dela você une os pontos aqui, ó. Certo? Então, a melhor forma é uma reta aqui, outra perpendicular, e aqui você vai unindo os pontos. Aí você fecha ali a circunferência. Você pode dividir ela, por exemplo, ó, em partes iguais, ó. Então, por exemplo, o primeiro eu vou identificar, eu vou fazer uma reta, segmento de reta. Então, com o ponto A, o ponto B e seu centro, que é o ponto zero. Eu vou abrir o compasso, né? Abertura na metade do comprimento da reta. Fixar a ponta seca no centro, né? Então, eu fixo aqui a ponta seca do compasso até aqui o ponto B e vou girando aqui até completar o círculo. Aí até fechou aqui, eu tenho a circunferência, lá, vendo? Fechei a circunferência, então sempre fazer ela meio inclinada assim, né? Nunca fazer ela em pé ali 90 graus, sempre vai um meio inclinado. Falta ali, você faz o... Então, aqui ensina, por exemplo, em 4 partes iguais. Vamos agora fazer uma circunferência dividida em 4 partes. Prestem atenção, pois vamos iniciar desenhando a mesma reta de 100 mm que já vimos anteriormente. E agora, como construir a nossa perpendicular em cima desta reta? Vamos lá, siga o passo a passo e não terá dificuldade na hora da traçagem. Abrindo o compasso com abertura mais da metade do comprimento da reta, já que a metade da reta é 50 mm, você abre o compasso com 70 mm, por exemplo. Com a ponta seca do compasso em A, traçar 2 arcos acima e abaixo da reta. Em seguida, trocar a posição da ponta seca para B e traçar outros 2 arcos acima e abaixo da reta que cortem os primeiros nos pontos C e D. Agora pegue o esquadro, coloque no centro da reta e faça uma linha para cima e para baixo, passar pelos pontos C e D. A partir da reta e da perpendicular, é só colocar a ponta seca do compasso no centro da reta, O, e girar com a mão a ponta de marcação do compasso em um giro de 360 graus e pronto. A circunferência está pronta e dividida em 4 partes iguais. Olha aí a circunferência pronta.
Essa então é em 4 partes iguais, né? Agora, ela vai dividir em 8 partes iguais, ou seja, a gente pega uma circunferência dividida em 4 partes e agora com um diâmetro de 120 divide em 8, né? Vai dividir em 8 ali. Lembra-se que na divisão da circunferência em 4 partes iguais, você identificou os pontos como sendo A, B, C e D? Então, vamos lá. Pegue o compasso e abra com mais da metade do raio da circunferência. Depois, fixe a ponta seca do compasso em B e trace um arco para cima. Mude a ponta seca do compasso para C e trace outro arco que vai passar pelo meio do arco que você traçou em B. No ponto de interseção onde os dois arcos se cruzam, marque um ponto e depois puxe uma reta deste ponto até o centro da perpendicular, 0, e identifique como letra E. Para fazer as outras divisões que estão faltando da circunferência, você deve abrir o compasso de B até E. Com esta medida, mantenha a ponta seca em B e gire a ponta de marcação em direção a D, tocando a circunferência, marcando o ponto F. Entendeu até aí? Então agora vamos marcar o ponto G. Não se esqueça, vamos utilizar a medida de B até E para todas as demais divisões. Coloque agora a ponta seca do compasso no ponto D e marque a circunferência identificando como ponto G. Coloque agora a ponta seca do compasso no ponto A e marque a circunferência identificando como ponto H. Puxe uma reta do centro para cada ponto anteriormente marcado, ou seja, pontos F, G e H. Pronto! A circunferência agora está dividida em 8 partes iguais. Bom, assim como a gente pode fazer nos múltiplos de 4, né? Agora é o de 12, né? Vou fazer em... Vamos comer pizza? Ou melhor, vamos dividir a circunferência em 12 partes iguais? Para isso, vamos utilizar a circunferência com a divisão de 4 partes iguais, com um raio de 50 mm. Lembra de como utilizamos o compasso para fazer essa circunferência? Vou te lembrar. Pegamos a medida da metade da reta, do ponto O ao ponto B, para traçar a circunferência. Então, com o compasso aberto em 50 mm, coloque a ponta seca do compasso no ponto B e marque a circunferência identificando como ponto E. Usando uma régua, trace uma reta ligando o ponto 0 ao ponto R. Coloque a ponta seca do compasso no ponto C e marque a circunferência identificando como ponto F. Usando uma régua, trace uma reta ligando o ponto 0 ao ponto F. Volte a colocar de novo a ponta seca do compasso no ponto B. Direcione a ponta de marcação para a parte de baixo da circunferência e marque identificando como ponto G. Usando uma régua, trace uma reta ligando o ponto 0 ao ponto G. Encontrou o ponto G? Ainda falta a divisão do restante da circunferência. Vamos agora terminar esse segundo quadrante, que, como você pode observar, é a metade da circunferência, ou seja, 180 graus. Para você achar o ponto H, basta agora posicionar a ponta seca do compasso em D, direcionado ponta de marcação para cima sobre a circunferência e surge o ponto H. Usando uma régua, trace uma reta ligando o ponto 0 ao ponto H. Agora a metade da circunferência está dividida em 6 partes iguais. Basta seguir os mesmos passos para dividir o lado da circunferência. Posicione a ponta seca do compasso no ponto D para encontrar o ponto I. Usando uma régua, trace uma reta ligando o ponto 0 ao ponto I. É só colocar a ponta seca do compasso em A e em direção ao ponto I, e achará o ponto J. Usando uma régua, trace uma reta ligando o ponto 0 ao ponto J. Iremos agora para o quarto e último quadrante, para dividir ele em 3 partes iguais. Está percebendo o mesmo filme que você já viu antes, só vai mudar de cenário, ou melhor, de quadrante. Volte a colocar de novo a ponta seca do compasso no ponto A e marque a circunferência, identificando como ponto L. Usando uma régua,
trace uma reta ligando o ponto 0 ao ponto L. Finalmente chegamos à divisão da 12ª parte da circunferência. Preste atenção. Posicione primeiro a ponta seca do compasso no ponto seco. Pronto. Você já está tocando a ponta de marcação em cima do local que vai ser o ponto M. Usando uma régua, trace uma reta ligando o ponto 0 ao ponto M. Pronto. A divisão da circunferência em 12 partes iguais está concluída. Essa é a divisão de circunferência que mais utilizamos nos desenvolvimentos dos traçados de caldeiraria. Bom, então, continuando aqui, vai ter os de 16 também partes iguais, certo? Então, aqui são 8 partes com raio de 60 milímetros para dividir em 16, né? Então, Pegue a ponta seca do compasso, fixe em B e abra até mais da metade de E. A partir dessa abertura, trace um arco mantendo a ponta seca do compasso em B. Após traçar o arco, mude a ponta seca do compasso para o ponto E trace outro arco. O ponto de interseção entre eles vai ser o seu ponto I. Para dividir o restante da circunferência, basta abrir o compasso de B até I e com a medida encontrada é só transferir para o restante da circunferência. Agora que você já sabe como dividir a circunferência em 16 partes iguais, vamos fazer a divisão do segundo quadrante com a mesma medida de abertura do compasso de B até I para que encontre o ponto L. Já que estamos brincando com as letras do alfabeto, que tal encontrar a letra M desta circunferência, que será também a 8ª divisão dela? Como se trata de peça com a mesma simetria, basta só seguir os passos anteriores de divisão das 8 partes já realizadas para dividir a outra parte da circunferência. isso aí é a divisão aí, certo? Bom, seria que eu mostrar aí hoje, João, tem alguma dúvida aí, questionamento? Oi, tenho não, professor, tenho não, viu? Aí vamos fazer o Eu falei, seguinte, né? João. Aí na próxima aula eu dou a continuidade, eu vou mostrar uma estratégia aí de fazer um desenho planificado para fazer aquele corte, né? Para fazer aqueles cones inclinados, né? Não cone, né? Mas o cilindro inclinado, né? Que fica com aquela curva ali, né? Sei. Certinho? Então eu vou finalizando aqui Certo. por hoje, João. Qualquer dúvida, então estou à disposição. Vou desejar a você então aí uma boa tarde. Bom, fique com Deus e até a próxima. Até a próxima, professor. Tchau. Valeu. Tchau.